Fala galera, tudo bem? Nós aqui de novo no mundo da fotografia. Hoje eu trouxe um convidado super amigo aqui das antigas também, Álvaro Toledo. Fala um oi aí pro pessoal. Fala Marcelo, olá todo mundo, bem-vindos. Então, o Álvaro, ele tem uma história muito longa na fotografia e eu queria muito que ele participasse, porque ele é muito meu amigo desde as antigas e a história dele é bacana. Então eu queria que você contasse um pouco como é que você surgiu na fotografia? Sua didática é da onde? Ó? Então, Marcelo, na verdade, eu sou o engenheiro que virou fotógrafo. Normal. Antigamente isso era muito normal. Era muito normal, muito você normal. Entendeu? Eu fiz engenharia e eu sou de Bragança Paulista. E lá eu acabei começando como colunista social. Não era nem fotógrafo, eu tinha uns fotógrafos que trabalhavam para mim. Entendi. Daí surgiu um convite para eu vir trabalhar em São Paulo, numa revista na Watts, que eu também tinha um fotógrafo que saía comigo aqui em São Paulo, que era um senhor muito simpático, mas eu dependia dele, até que o Sérgio Montealegre, que era um dos sócios da revista, o Serginho virou para mim, ele trouxe uma câmerazinha, uma Pocket, uma Pentax, que até ele botava uma fita isolante preta em cima, porque não estava patrocinando, falou, olha, se você souber o que é isso aqui faz assim, aperta aqui, você não precisa levar o fotógrafo com você, você vai sozinho nas festas. Cara, você me lembrou uma coisa muito louca, né? Gente, vocês não entendem. Antigamente, eram poucos fotógrafos. E a gente era, né? E era assim, eram só alguns fotógrafos. E a gente tampava o nome da marca, da câmera, porque a gente não tinha o patrocínio da fabricante. Então a gente tampava, porque isso trazia audiência pro fabricante. Né? E era engraçado, eu era da Abril também e eu tinha que tampar. Eu lembro agora, você trouxe uma coisa que. Nossa, mas era, eu tenho até hoje essa Pentaxzinha aí, foi o meu começo. E daí eu comecei a fotografar mais foto social, até que eu fui para Interview, para a revista Interview, quando a revista Watts fechou, eu fui para a revista Interview. Que era moda já. Oi? Que era moda já? Não, era comportamento, Fazia retrato. Era revista classe A, eu também fazia o social e fazia alguns retratos. Aí eu fiz meu primeiro curso de fotografia no Senac. Ah, você fez curso de fotografia? Eu fiz Senac. Depois? Eu fiz Senac. No começo, o Senac ainda não era universidade, não estava tão estruturado. Era curso. E quem é que deu aula para você, se lembra ainda? Nossa, era um japonês, não, era... Qual o nome dele? Nossa, não sei. Daqui a pouco vem. Então, mas era muito legal, porque antigamente as escolas eram super tarimbadas, né? Então, mas eu trabalhava já com o laboratório da Abril, né? Ele chegava e falava para mim, nossa, como é trabalhar na Abril, você entendeu? Eu fazia algumas fotos para Interview, que a Interview acabou indo para Abril depois. E daí é aquela coisa, né? Eu aprendi muita coisa trabalhando lá. Sim, inclusive a coordenar um estúdio, fazer tudo mais. Revista, eu falo para todo mundo que era a escola do mundo, né? Porque se trabalhar num editorial, né? Não importa qual estilo de editorial, mas essa frequência, esse movimento traz uma coisa para gente que entra no sangue, né? Parece que a gente vira fotógrafo de vez ali, né? E aquilo era lindo, né? Não sei se você lembra, o estúdio tinha de 6 a 8 estúdios, né, que subdividiam. Você já foi aqui no Brooklyn, já? Aqui em frente no Shopping Morumbi. Então. Ali. Você já pegou o top do top ali, o estúdio Jumbo, que tinha que fazer caminhão lá dentro. Fazia tudo. E tinha todos os fotógrafos lá, tinha todos os modelos, todos os artistas, tinha todo mundo fotografando lá. Fresnel, foi de lá que eu peguei, você entendeu? E por aí vai. E foi uma coisa muito interessante. Daí a gente aprende mas aí depois, mas aí você fez moda também, não fez? Fiz um pouco de moda. Fez beleza, não fez? Um pouco? Marcelo, quando a gente é fotógrafo, antigamente a gente era fotógrafo, a gente fazia tudo. Então, mas eu não vou mentir para vocês, entendeu? Não, mas você fez umas coisas bem legais, eu acho, não fez? Fiz. Então, e onde é que vem? Veio do feeling, onde é que nasceu essa coisa de fazer essas fotos bacanas? Eu estou falando da época de 1990, 2000. Isso. Naquela época a gente viajava, a gente trazia referência. Exatamente. Em algum lugar é capaz de ter várias revistas. Eu falava pedaços de revista, pedaços de...
folhas de revista, porque a gente viajava para Nova York, viajava para a Europa. Eu falei pro Máximo outro dia. Não dava para trazer muita revista, que pesava muito. E eu pagava a licença de bagagem por causa das revistas. Por causa das revistas, entendeu? Então verdade. em algum lugar eu tenho uma pasta com ainda com referências daquela época. Na verdade, a referência é a internet. Né? Hoje em dia está tudo mais fácil. Mas eu vou te falar, cara, se você for pegar as referências de hoje, tem muita referência de hoje que não chega nem aos pés das revistas antigamente, cara. Você não concorda? Concordo. Porque antigamente... Com a mesma qualidade fotográfica de hoje, a qualidade de revelação. Né? Era fotografia. Então, essa coisa que eu sempre pego no pé de todos os fotógrafos, de todo mundo que está nos assistindo, sempre falo que a fotografia é finalizada na fotografia. E antigamente era bem isso. Então, você pega uns ensaios, com aqueles... cenário esvoaçante, a mulher com aqueles cabelos, tudo. Era real. Hoje tem muito Photoshop, hoje tem muito recurso, entendeu? De digital. Então isso se torna artificial, né? Então você vê que você tira a emoção da fotografia. Exatamente. Você tira a emoção da fotografia. É isso que a gente estava conversando. Eu acho que nós, fotógrafos, temos essa diferencial. E ele estava aqui conversando comigo num bate-papo aqui antes, e ele falou uma coisa que é o seguinte, que eu também acho. A emoção da fotografia não existe mais hoje, tá? A emoção hoje, o cara cria no Photoshop, no digital. E eu acho que isso vira uma criação de emoção falsa, sabe? Porque o que a gente já viveu, né? Você vê, eu que fui fotografar no Havaí. Cara, aquele pôr do sol que aparecia nos filmes do Elvis Presley, que era o pôr do sol no fundo do mar. Gente, isso é real. E eu tenho essas fotos. E hoje, a pessoa não vai até o Havaí para fotografar. Ela monta o cenário e põe o cenário do Havaí atrás. Só que é o seguinte, é uma montagem. Tá bom, é uma coisa que vira realista, mas se você realmente é fotógrafo, você vai ver que tem alguma coisa meio fria dentro disso. Sim. Né? Ela não passa a verdade, ela não passa a verdade. A emoção realmente, por isso que eu falo, nós, de uma geração de fotógrafos, que a gente tinha amor pela fotografia, né? A gente foi para a fotografia pelo amor das imagens. Que, aliás, eu acho que o futuro está aí, sabia? Você acha que de nós virarmos a fotografia arte. Fazemos a tal da fine art, que é e vai ser o que está faltando. Eu estava com uma amiga minha, há muito pouco tempo atrás, ela mora em Londres, os filhos dela praticamente nasceram em Londres, ela é brasileira, mas o marido é londrino e tudo mais, e eles são bem ligados no movimento artístico da cidade e tudo mais. O namorado da filha é um cara que tem uma condição financeira boa, a família dele é bem. Sim. Eles usam só equipamento analógico lá agora. Eles vieram para o Brasil, eles passaram agora o final do ano aqui no Brasil. Ele trouxe uma Pentaxzinha de filme. Daí ele queria revelar o filme aqui. Eu até fiquei assim, que eu não sei mais onde revela. Eu vou te falar que eu tive esse problema já. Você entendeu? Porque até onde eu sabia já não existia mais. Não existia mais, exatamente. E eu falei, mas você compra o filme? Ele falou com muita facilidade. Lá fora ainda está assim, porque para nós é uma outra coisa que... no mundo inteiro diminuiu muito, né? Você sabe que a maior fábrica da Kodak, na verdade, era no México, fechou, né? E virou, você sabe o que virou? Virou produção de equipamento digital. A Kodak não fechou a fábrica, ela transformou a fábrica do que produzir filme e produz equipamento digital. Porque para amador, que é o que mais vende hoje, é aquelas as portáteis. Então, você vê. E aí os profissionais começaram a ver navios, né? E tanto que hoje você encontra aí algumas pessoas que revelam em casa e cobra. Né? O cara que manteve o laboratório e ele faz um serviço ou outro para algumas pessoas. Mas o laboratório em si não tem mais aquele laboratório que você passa na máquina a revelação. Porque essas máquinas, os caras já desfizeram, porque era um trambolho que não servia para nada. Mas lá fora tem. Mas lá fora tem. Lá fora está voltando. Tem muito laboratório. Sabe que outro dia eu estava fazendo uma limpeza, sabe o que eu achei aqui? Caixas de papel.
Ilford. Era o sonho de qualquer fotógrafo. Era caríssimo essas coisas. Eu perdi uma fortuna, aí ficou, entendeu? Não, você não sabe. Eu também, outro dia eu tava... Olha a qualidade da foto. Então, é outra coisa, entendeu? É pigmento, né, cara? É outra químico, né, o negócio. E eu tava fazendo limpeza e achei aquelas folhas de 60 por 50. Nossa, aquilo era muito... Mas eu juro pra você, eu encontrei uns 3 pacotes. Fechado. Eu tenho aí, não serve pra nada. Não serve pra nada, porque se você vai revelar aquilo lá, mancha tudo, né? Tá tudo podre já, né? Não, e filme, eu tenho caixa de filme fechada. Você sabe, uma das coisas que eu fiz, que eu fui fazer o curso no Senac, mais do que... Não, o curso para dirigir fotografia, eu até mais passei para minha turma do que... Entendi. Do que eu tinha um pouquinho mais de atividade do que o professor. Exato. Mas tudo bem, daí eu peguei um pouco aquela coisa de... Eu sou bem fraco com aquela teoria fotográfica. Eu sei fazer, eu sei regular... Não, porque eu tenho que botar meio ponto aqui, abrindo... Essa conversa eu nunca... É que vem no automático da cabeça. Você entendeu? Eu sei fazer a minha conta, eu sabia fotometrar, eu sabia marcar, eu sabia abrir, fechar, fazer, inverter, usar... Mas é na filme cromo para revelar, não sei o quê. Eu fiz um monte de coisa. Meu portfólio é cheio de técnicas assim misturadas. Agora, eu nunca fui aquela pessoa teórica, né? Como alguns até que foram meus assistentes aí que eu falei, que lindo, né? Você cansa só de ouvir. Falar, nossa, me deu certo no final, entendeu? Hoje não tem mais nada. Então, mas naquela época a gente usava, além do Estúdio Abril, a gente usava o Laboratório da Abril. O Laboratório da Abril. Que tinha um laboratório lá no estúdio, e tinha o aqui na Marginal. Tinha do prédio da gráfica. Da Marginal. Primeira revista que eu trabalhei aqui em São Paulo era o Watts, que era uma revista grandona. Eu lembro. Branco e preta, meio jornal. Eles tiveram durante 3 anos, eles quebraram. Daí chegaram para mim e falaram assim, mas eu até no final nem recebi. Eles falaram, você não vai processar? Eu falei, de jeito nenhum, essa revista me abriu todas as portas aqui em São Paulo. Porque um processo antigamente era complicado, porque eles fechavam as portas. Porque todo mundo se conhecia, né? Sim. Então, se você pensar bem... Não, mas eu fiz de coração isso, entendeu? Não fiz nem... Mas então, mas você vê... Não era nem essa lógica. Essa coisa, né? Não, então, mas eu falo isso porque era real, porque para você entrar nessa panela, que era uma panela pequena dentro de São Paulo, que era os fotógrafos, para você cair dentro dessa panela já era difícil, tá? Quando essa panela você conseguia pôr um pé lá dentro e as pessoas dentro da panela te aceitavam, era melhor você ficar quieto, entendeu? Era melhor você trabalhar, cara. E aí no trabalho você cresce o seu nome. Entendeu? Então foi muito legal essa experiência de revista, exatamente por isso. Porque me colocou na panela mais rápido. Né? Porque a revista tem esse potencial, né? O editorial tem esse potencial de te carregar para dentro mais rápido. Né? Como eu conheço muita gente da publicidade, que não é conhecida até hoje, mas eram uns puta fotógrafos fodidos. Que ganharam grana, né? Ganharam grana da gente, você entendeu? Mas não fizeram nome. Entendeu? Então, mas eu nunca fiz publicidade. Quer dizer, eu fiz muito pouco publicidade. O pessoal da publicidade sempre estava com o nariz. Você vê, é que você ganhou muito mais nome do que você ganhou mais grana que os caras. Né? Então, meu nome hoje chega antes de mim. Então, e assim, eu não falei um detalhe, mas o Álvaro, ele é o cara relacionado da alta escala antigamente. Ele fazia esse High Society. Era interview. Trouxe muita essa abertura para ele de conhecer pessoas. High Society, na verdade, que a gente chama, para poder fazer as conexões, trazer cliente, fazer um monte de coisa. Né? Então, você vê, e isso que ele está falando, antigamente, todas as pessoas com grana tinham uma assessora de imprensa. Todas. Porque, na verdade, todo mundo que ia fazer uma entrevista com a pessoa, precisava mandar as perguntas antes. E não podia soltar, entendeu? Aí ninguém fala assim, mas isso daí é coisa do Roberto Carlos. Mas era todo mundo assim antigamente. O pessoal poderoso era... Porque o pessoal tem um nome, né? E eles não podiam falar coisas a mais que podia denegrir a imagem em relação ao nome de família, essas coisas, né?
que era muito legal. E hoje em dia não tem mais isso, você vê. Hoje o cara quer sair na mídia. Hoje o cara quer fazer qualquer coisa, entendeu? Então eu acho que assim, você vê, até essa mudança, na verdade, você vê, a gente está falando de fotografia, mas que tem relação à fotografia, gente. Porque antigamente, você vê, uma high society queria fazer uma foto, recebia alguém do jornal ou de uma revista, tá bom, é o Álvaro, pode deixar. Ah, é o fulaninho de tal, não sei quem é, não vou receber o cara. E não recebia, gente. Não recebia. Relacionamento das pessoas, né? E hoje não, hoje você chega, bota a câmera, fala que você é do site Fififi e faz a foto, né? Aliás, você nem precisa falar do vídeo onde você é, meu. Você botou a câmera lá, o pessoal já faz pose. Exato. Então, eu acho que isso daí se perdeu um pouco, sabe? Eu acho que virou uma coisa meio conturbada, porque hoje as pessoas querem vender uma imagem que não existe, né? Só que antigamente, quem tinha que vender a imagem, não vendia. Eles permitiam que a gente fizesse essas imagens, porque eles realmente eram as pessoas relacionadas ao que estavam falando, entendeu? Então, hoje ficou meio complicado. Eu acho que essa coisa de fotografia das imagens das pessoas high societies era um sonho. É que nem muita gente que gostava de fazer sociedade queria entrar na Caras e fazer Caras. Mas era a Caras, não era a Caras que era dos últimos finais do tempo, né? E você sabe uma coisa maluca? Eu fui convidado para fazer Caras logo no começo e eu não aceitei. Porque como eu estava na interview, eu nunca achei que eles fossem acabar com a interview. A interview era meio parelha, né? Era parelha, não. A interview era melhor que a Vogue. Vendia mais que a Vogue, vendia mais que todo mundo. Porque ela chegou antes, né, cara? Você entendeu? E eles acabaram com a interview porque eles tinham aportado uma grana na Caras, que a Caras é argentina, que é cópia da Ola espanhola. Isso. E eu, como viajava, conhecia a Ola, eu falava, a Caras nunca vai dar certo no Brasil porque a gente não tem família real, a gente não tem... não tem Você entendeu? Que a Ola na Espanha é assim, é a baronesa, é a duquesa, é o príncipe, família, é o rei, sabe? É Madonna que vai passar férias em Mykonos, aqui é o... coisa, como chama? Né? Aqui não, era a banheira da Xuxa, Ana Maria, não sei na onde. Você entendeu? Eu nunca acreditei que ela fosse dar certo. E também nunca consegui mais trabalhar depois, porque eu disse não na época que não deveria. Poderia falar não, exatamente. Porque nessa época, se fechasse a porta, realmente fechava a porta. Para abrir era difícil e quando fechava... E a pessoa que colocaram lá sempre teve muito medo de eu chegar chegando. Entendi. Essa pessoa nunca deixou eu entrar mais na Caras. Isso aconteceu comigo na Vogue, entendeu? Eu fui chamado várias vezes para fazer Vogue pelas produtoras. Quando eu chegava para aprovar na editora-chefe, não me aprovavam, me tiravam. Eu ficava sabendo que a produtora era a mesma produtora, né? Era sempre o mesmo grupo, né? Que abriu, tinha as melhores produtoras, então a Vogue também queria ter, então fazia freela todo mundo. Né? E aí, uma vez que, quando me chamaram, que foi pela editora, para fazer coisa, foi para fazer tipo assim 50 fotos em 7 páginas, que eles pagavam por página, eu falei não. Mas aí, mas como você vai recusar para Vogue? Não sei. Eu falei, gente, é Vogue Brasil. Não, mas é Vogue. Eu falei, tá bom. Mas eu faço para Ellie, eu faço para Nova, eu faço para Cláudia, eu faço para Marie Claire, eu faço para Criativo. Para que eu quero fazer Vogue Brasil? Se fosse Vogue em Nova York, opa! Se fosse Vogue Itália, né? Paris... Aqui é melhor paga Vogue Japão. Então, né? Mas não era nem pelo pagar, era pelo know-how, né? Sim. Mas eu já fazia melhores revistas do que a Vogue, entendeu? Porque a Vogue só tinha a Vogue, né? E aí, como é que está o mercado para você hoje? Do que você está fazendo mais? Então, Marcelo, na verdade... O mercado está uma loucura, né? Está uma loucura. Vamos combinar. Quem dizer que está... Eu falo o tempo todo. Quem está nadando de braçada aí, está difícil. Eu não sei na onde, em que mares estão nadando, porque o mercado está complicado. Eu tô olhando bastante assim para fine art, entendeu? Mas ainda eu não encontrei o caminho que eu quero, o diferencial que eu tenho que ter para eu pegar uma foto e vender
É porque Pra chamar eu não sei atenção, se você tem a entendeu? mesma opinião que eu. Eu que tenho um bom tempo na fotografia, eu penso o seguinte, a gente tem que achar uma linha muito bacana para a gente poder Sim. fazer. Porque a gente ficou muito chato com nós mesmos. Sim. Não chato com os outros, mas chato com a gente. Porque a gente quer fazer uma coisa bacana, né? Sim. Não sei se você tem essa Eu sou mesma assim impressão, também. então. Eu acho que a maioria dos fotógrafos da nossa idade tem essa coisa. Você está com quantos anos hoje? Nossa, que pergunta desagradável. Não, mas tudo bem, eu 63. 63? Você é mais velho que eu? Caramba. Mas você nem parece, mano. Então, só de fotografia eu tenho 40 anos, é mole. Eu comecei com 23. É, que você começou Foi quando eu vim para São Paulo. É, que você começou no interior, né? Eu já era daqui. Eu fiz a escola de Imagiação, que era aqui na 9 de Julho. Lembro. Nossa, era famosa essa. É, do Cláudio Feijó, né? Foi antes do Senac até. Primeiro era aqui em cima. Não, bem antes. Só existia eles, praticamente. Só. E era o que quem vinha da aula era os fotógrafos mais top que tinha de mercado, né? Não de editorial, mas de publicidade. Por isso que a minha formação é publicidade, né? Eu venho do estilo por causa disso, né? Essa influência de conhecer muito fotógrafo de estilo. E meu primeiro emprego foi assistente de um fotógrafo que me deu aula de 4x5 aqui na Imagiação. E aí você acha que você vai fazer alguma coisa? Eu tenho feito um pouco de OnlyFans, no mercado, né? Bom, a gente tem... Sim, eu tenho minha passagem que eu fiz eu fiz sexy, um pouco de Playboy lá atrás, mas entendeu? E o OnlyFans é uma coisa que financeiramente está rolando, não sei até quando também. Exato, né? Porque está ficando outro aspecto também, né? Tá tudo tão rápido, você entendeu? Que as coisas... Daqui a pouco o fotógrafo não sei se vai existir. Não, vai. Vai, mas... Porque você tem que colocar a emoção, não é só técnica também. Eu vejo muito moleque aí cheio da técnica. Então, mas aí tá, na hora de botar em prática... E cadê a coisa? Entendeu? Onde fica o resto? Onde vem o brilho da foto? Vem aquela coisa que é o diferencial que todo mundo quer. Por que eu não coloquei no Fine Art ainda? Porque eu não quero botar o mesmo que todo mundo. Eu quero colocar uma coisa que faça aquilo, sabe? Um Herbert Hits da vida, um Bruce Weber. A gente vem de uma escola, bicho, fantástica. Sim, de caras que foram únicos na época. Foram únicos. Né? Depois a coisa veio meio que perdendo. Tem fotógrafo aí muito famoso lá fora, que tem um mega arsenal de gente fazendo grandes produções, e o fotógrafo mesmo é ruim pra cacete, a gente sabe. A vantagem do pessoal que vem de fora, ele vem com uma base diferente do brasileiro, né? Eu acho que, assim, o que eu tenho visto, que eu vejo acompanhando fotógrafos de fora, os antigos e os novos. Cara, os novos vêm fazendo coisas diferenciadas, com muita técnica, mas eles sabem o que eles estão fazendo, ou pelo menos os caras que eu tenho acompanhado. O brasileiro, o grande problema é que é o seguinte: o cara que tem uma baita de uma criatividade, ele não tem a técnica. Então você vê, ele tenta fazer uma foto que, se você falasse assim, putz, se eu tivesse lá, eu ia fazer a foto. Então, o cara não tem a técnica e ele não faz uma foto boa. O cara que tem a técnica, ele não tem a criatividade. Mas aí que tá, eu acho que nós que fomos criados, mesmo quem, talvez que nem você, foi fazer uma faculdade que não é de fotografia, mas tem tornou-se fotógrafo, vamos dizer. Sim. Mas você teve o quê? Você criou uma técnica que veio com a genialidade da criação de você. Sim. Então, hoje eu vejo o seguinte: o cara que quer muito, ele estuda muito, mas ele não tem essa criatividade. Ele é um cara seco, duro. O cara que tem esse negócio, ele não quer estudar. Ele né? E aí ele se perde no meio do caminho. E é muito triste isso, porque eu falo o seguinte: eu amava fotografia e tirava fotografias péssimas. Fui estudar. Ganhei uma técnica, ganhei a base e tudo. Melhorei o quê? Melhorei a minha arte.
né? Melhorei por quê? Porque a criatividade que eu tinha, eu consegui pôr em prática por causa da técnica. E hoje eu vejo que é o seguinte, a diferença é que o cara é acomodado por causa do digital. Porque o cara faz a foto e ele vai fazendo, né? No final ele salva. Agora com a inteligência artificial, inteligência artificial vai salvar ainda, ele não vai nem precisar fazer o Photoshop. Então, você vê como é que a evolução, na verdade, acaba com uma criação. Porque o cara, de repente, ele nasceu com essa coisa. Porque eu falo que o fotógrafo, eu sempre defendi isso, o fotógrafo nasce fotógrafo. Ele pode não saber a técnica, mas ele já sabe o que ele quer. Sim. Né? Você sente essa coisa. Ele tem um olho. Né? A criatividade nasce, né? E aí você tinha que fazer o quê? Ir procurar o recurso. Qual era o recurso? Era estudar. Então você procurou um Senac, eu procurei imaginação e fui graduando, fui melhorando. E aí, cada criação que eu tinha, eu consultava um cara que tinha técnica. Aí o cara falava, isso pode, isso dá, isso, né? E aí você vai evoluir. Hoje, ninguém consulta mais nada. O cara vai no YouTube e vê lá um tutorial e faz a foto. Que é copiada de alguém, só que esse alguém já não é um cara que tem essa técnica. É um cara que nem eu comecei esse programa, falei para todo mundo já, comecei esse programa de tanto ver aula ruim no YouTube. Tanto o cara falando um monte de besteira, entendeu? E o cara tem milhões de seguidores e eu falo o seguinte, aí a gente vê lá no comentário, você mudou minha vida, você abriu meus olhos. Cara, não é isso. Ele não abriu nada. Entendeu? E se você é fotógrafo, você nasce fotógrafo. Ele vai te ensinar uma técnica. Só que se ele não tem essa técnica, já não te ensina nada. Porque eu juro para você, eu queria pegar todos esses youtubers e desafiar para fazer uma foto. Entendeu? Falar, produz uma foto assim. Não vai. Se o cara fizer ao vivo, fazendo, filmando, e se fizer, cara, eu vou idolatrar esse cara. Entendeu? Mas você quer ver uma coisa engraçada? Vieram me procurar para montar cursos para vender. Também me procuraram. Mas eu não tenho essa didática. É que a sua formação é diferente, né? Eu não vou conseguir ser honesto desonesto, né? Sendo desonesto, você entendeu? Porque a gente, além de tudo, é o seguinte, todo fotógrafo da antiga tem um negócio que se chama, também me chama... Integridade, isso. Integridade da profissão, né? E eu falo o seguinte, que eu tenho a didática, eu poderia sair vendendo um monte de curso, eu poderia ganhar minha vida vendendo curso, mas eu acho que não é o meu fim, eu sou fotógrafo, entendeu? Eu quero passar essa fotografia para alguém que mereça tomar o meu lugar de amanhã, sabe? Tipo assim, o cara, você vê, porque quando você pega um estagiário, você pega um assistente, você vê o quanto o cara gosta da fotografia e quanto que ele batalha para ser um fotógrafo. Essa batalha merece que eu vou ensinar para ele, entendeu? Isso eu penso. Não puxa o tapete do fotógrafo, vocês vão cair no tapete, entendeu? Você nunca teve assistente que tentou puxar o tapete? Eu tive vários. Eu tive na G uma história muito engraçada. Essa aí vale a pena de ver. A revista G era uma revista que todo mundo queria fotografar, mas ninguém queria assinar um nome e sobrenome, entendeu? É verdade. Eu fui um dos primeiros a botar lá nome e sobrenome, o Bauer também, ele sempre chamou Bauer, então ele não mudou. O Bauer nunca saiu. Mas tinha outros fotógrafos que mudavam o nome, entendeu? Botavam pseudônimo e tudo mais, entendeu? Daí, depois de um tanto, estava uma produtora que eu amo de paixão e me mandaram uma foto que não era capa, mas era o recheio. Era um menino que era Google Boy em Campinas, que eu não conhecia antes, não tinha visto nada, e o briefing era fazer um caminhoneiro. E o editor virou assim, caminhoneiro assim, sandália havaiana, pé sujo de barro, caminheiro pé no chão. Daí essa produtora fantástica, a Cuca, virou para mim e falou, Álvaro, eu vejo um caminhoneiro assim, de bota cowboy, camisa xadrez, óculos Ray-Ban,
Eu falei, Cuca, vamos tentar, então, a gente faz os dois. A Cuca é ótima, entendeu? Pequenininha. Falei, vamos tentar os dois, né? Daí fomos fazer a foto em Mariporã, o caminhão. Falei, ó, pede um caminhão com tijolo, pelo menos para ele carregar uns tijolos, assim. Sujão. Daí botaram tijolo baiano, aquele cinza, entendeu? Que era um horror. Daí o menino chegava, na G tinha que ter ereção, ele não ficava. Ele chegou e falou assim, não, mas tem a produtora, né? Eu falei, tá bom, a produtora vai para a van. A produtora vai para a van. Não, tem o motorista do caminhão, o motorista vai para a van. Ah, tem o fotógrafo. Eu falei, meu, sem fotógrafo não tem foto. Pelo menos a gente coloca. Não, menino, eu falei, olha, você vai na frente do caminhão, você tira a sua calça, mostra, você é gogo boy, faz aquela... O menino tá ótimo, compreendeu? Ele super nervoso, entendi tudo. Foi na frente do caminhão, desceu a calça na hora, né? Falei, não, meu filho, não é isso. Faz um strip aqui, né? Ele olhava para mim com uma cara de desespero, daí eu virei para a Cuca e falei, Cuca, vai lá, dá um tapa na bunda desse rapaz, entendeu? A Cuca pequenininha, com a mãozinha dela, ela estava com tanta raiva que a foto não saía, que a gente sabe todo o trabalho que nós tivemos, entendeu? E dentro da G tinha, na época, já uma política querendo nos ceifar da G, você entendeu? Um outro produtor lá que estava com uma... E eles mandaram realmente um menino que não sabia, nunca tinha fotografado, não era modelo, não era nada. A Cuca estava com tanta raiva que ela foi lá, ela deu um tapa na bunda dele. Foi a única vez que eu usei Photoshop na G Magazine, porque ficou a mãozinha vermelha dele. Mas na hora o menino, ó, bunda, entendeu? Todas as fotos nós fizemos no meio da estrada. E apanhava pra caramba. Jogamos água gelada para depois dar uma diminuída, nem assim diminuía. Foi ótimo. E vou te contar uma coisa. O ensaio foi publicado, a revelia, e eles, na época, o editor bancou, nós postamos as fotos do jeito que a gente queria, e foi um dos ensaios que mais deu retorno. Por incrível que pareça, meu. O Vampeta foi o primeiro, que era a capa. Esse daí era recheio, mas recebeu carta para burro. Gente, era muita mulher que escrevia, pedindo, adorando, fazendo. O Clube da Mulher estava em alta, né? Tava. Nossa. Grande Manzano, meu. Esse vai ficar na história também. Ele e o Foca. Ele e o Foca. O Foca eu encontrei outro dia, meu amigo. Foca tá aí. Foca, eu adoro o Foca, eu dou risada demais com o Foca. Mas é muito legal. Não, essas histórias são demais, né? Porque se pensar bem, nunca mais vai existir essas histórias. Não. Porque não existe mais editorial. Não existe mais revista. Né? Quase. Virou não tem um mais negócio de revista digital, mas não tem a mesma coisa. Não é a mesma coisa, entendeu? Porque hoje é exatamente o seguinte, o pessoal vai para o estúdio, monta um cenário lá, faz qualquer coisa e tá tudo certo. Se tiver, né? Porque não tem mais esses editoriais que a gente sofria. Sim. Porque eu acho que o sofrimento... Mas dava um prazer imenso quando saía, entendeu? O sofrimento fazia parte, né, dessas produções, né? Fazia parte da história para a gente poder fazer um editorial bom. Né? Eu acho que toda dificuldade, na verdade, é sempre o que eu falo, né? Se existe o certo, existe o errado. Então tinha que existir a dificuldade para ter um êxito, né? Então eu acho que esse equilíbrio é onde a gente conseguia tirar o feeling da fotografia, né? E eu acho que isso daí não vai voltar mais, tá? É isso, gente. Nós estamos aqui com o Álvaro Toledo, fotógrafo, amigo, super gente boa aqui, do carinho, né? Na nossa carreira, tá? E é o seguinte, se vocês quiserem fazer alguma pergunta pro Álvaro, se você manda lá pro canal, tá? Escreve lá, a gente repassa para ele vai responder. Ele é um cara muito gente boa, tranquilaço. E vamos acompanhar a carreira um pouco do Toledo aqui, porque vale a pena, tá? É um cara aqui das antigas, Instagram. Depois ele vai passar, tem o Instagram aí embaixo, tá? Porque a gente sempre imprime. O site, se tiver, tudo a gente imprime ali para os contatos, tá? E eu acho que, assim, no mundo da fotografia, é isso. Nós trazemos os amigos para falar para vocês um pouco de mercado, um pouco da carreira, um pouco de tudo, tá? E eu quero muito que vocês aproveitem esse bate-papo que a gente tem aqui
para influenciar na carreira de vocês, que são os novos fotógrafos que vão ter o legado futuro, né? E ter um legado bacana, tá, gente? Porque a fotografia, ela existe há muitos e muitos anos e a gente já pegou legados de outros. Que não é só acerto, né? A gente teve muito erro, né, para chegar. A gente muito continua errando até hoje, mas erro. se você não tentar, era muito mais fácil errar, entendeu? Então, hoje, que é muito mais fácil acertar do que errar, aproveitem e acertem tudo. Sim. Porque quando der 100% na sua carreira, cara, você vai estar perfeito dentro do mercado, tá? E ouçam esse bate-papo para a gente poder ter, para vocês terem mais criatividade, né? Terem mais longevidade na carreira, entendeu? Acreditar mais em vocês, porque vale a pena. Fotografia. E hoje está bem mais tranquilo, né, Marcelo? Você vê, muito mais tranquilo. Você vê na hora. Você lembra, gente? A gente fazia algum trabalho, tinha que mandar para o laboratório. As polas não era exatamente o resultado. Não, né? Então... Quando o laboratório não entregava na mesma madrugada, a gente não dormia, né? Para no dia seguinte ver o que tinha saído, você entendeu? É super complicado. E então assim isso, gente. Bom, beleza, fiquem com o canal No Mundo da Fotografia, se inscrevam no canal, tá? Mandem perguntas, façam tudo o que vocês queiram fazer para acrescentar na fotografia, tá? E logo a gente vai estar junto de novo e numa quarta-feira, às 2 horas da tarde, vai ser o lançamento desse bate-papo aqui, eu e o Alves. Vamos lá. Tá bom? Então aguardem No Mundo da Fotografia e valeu, gente. Até mais. É isso. É isso aí.